Capítulo 535, Mordomo. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Terceiro andar do Salão do Tesouro do Sagrado Roxo. Depois de matar um pouco da saudade, eles finalmente entraram no tópico principal. Senhor Sagrado Roxo, para me chamar de volta às ruínas, em que posso ajudá-la? Zhao Feng agiu muito educado e respeitoso. Afinal, quando este fragmento da alma do Sagrado Roxo estava vivo, era uma existência acima do nível grande imperador do reino do semideus. Além do mais, ela já havia ajudado em muito Zhao Feng, dando-lhe itens como a proteção do dragão de Jade, a lança imperador do gelo, o talão de conta dos 10.000 fantasmas, etc. Zhao Feng, as ruínas do Sagrado Roxo ainda não está enfrentando uma crise, mas existe uma série de ameaças em potencial. Há 3 facções 2 estrelas do lado de fora das ruínas, e elas possuem especialistas no reino do semideus, além do que, eles convidaram um mestre de matrizes para desgastar continuamente o poder do espaço de domínio das ruínas. O fragmento da alma do Sagrado Roxo disse. A situação dentro das ruínas do Sagrado Roxo era complexa. Em primeiro lugar, a visão geral das ruínas. O espaço da dimensão de herança das ruínas do Sagrado Roxo tem um raio de 4.000 quilômetros, o que era incrivelmente enorme para uma dimensão separada. Além do mais, o Ti espiritual aqui era 10 vezes melhor que a do continente Flor Azul, com algumas áreas centrais chegando a 100 vezes mais. Há também algumas poucas áreas que se mantinha do mesmo jeito desde os tempos antigos, e os tesouros preciosos criados nele podem ser contados como maciços e sem fim. Para estes pontos, Zhao Feng já tinha tal sentimento depois da última vez que esteve aqui. Em segundo lugar, havia milhares de bestas real raras que alcançaram o reino espiritual verdadeiro, até mesmo há um pequeno número de bestas real de nível soberano adormecidas. Entre essas bestas, havia espécies antigas raras ou extintas no mundo exterior quais possuíam valores inestimáveis. E o fez se tornar herdeira deste lugar é uma fortuna inimaginável para todos os gênios do dragão real. Zhao Feng suspirou em seu coração. Dos gênios que entraram em um domínio de herança, o mais afortunado não foi nenhum dos 5 grandes gênios incomparáveis, mas sim Zhao Yufei. As ruínas do Sagrado Roxo que você vê agora, é o resultado de milhares de anos de recessão, com seu tamanho original grandemente reduzido. 10.000 anos atrás, em seu auge, seu poder era muito maior do que é agora. O fragmento da alma do Sagrado Roxo suspirou. O coração de Zhao Feng tremeu ligeiramente. O espaço do domínio das ruínas do Sagrado Roxo realmente estava em um estado fraco. Então quão forte era quando em seu auge? Ouso perguntar a Senhor, quais são as potenciais ameaças e como posso ajudá-la? Zhao Feng perguntou. Com meu poder diminuindo ao longo do tempo mais o fator externo, não tenho mais do que 5% de minha força total, além do que, ainda preciso ajudar Yufei a refinar o núcleo da herança. Então não tenho poder suficiente para controlar o espaço das ruínas. O fragmento da alma do Sagrado Roxo suspirou, então continuou, se eu estivesse no meu auge, minha vontade, assim como o espaço, seria minha armadura. Com um pensamento eu poderia criar tsunamis e terremotos. Pode-se imaginar quão forte era o fragmento da alma do Sagrado Roxo em seu auge tendo o controle absoluto do domínio de herança das ruínas. Senhor Sagrado Roxo, quanto de controle você ainda tem sobre as ruínas? Os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele fez a pergunta-chave. No momento, apenas o monitoramento sensorial delas, mas há algumas zonas vulneráveis onde pode haver algumas restrições. O fragmento da alma do Sagrado Roxo sorriu amargamente. Ouvindo isso, Zhao Feng assentiu ligeiramente.
Sobre esta situação, ele já tinha uma certa compreensão devido à última vez que esteve aqui. Isso era equivalente a dizer que o fragmento da alma do Sagrado Roxo não tinha mais nenhum controle real sobre o domínio de herança e, sua única habilidade era a visão completa onde pode ver qualquer canto das ruínas. Atualmente, a maioria das bestas aqui não me ouvem mais. Antigamente, eu poderia decidir vida ou morte com apenas um pensamento, mesmo que um rei do reino do semideus invadisse, ele não mostraria nenhuma resistência. O fragmento da alma do Sagrado Roxo parecia impotente. Zhao Feng ficou atordoado. Ele finalmente soube do motivo pela qual o fragmento da alma do Sagrado Roxo estava procurando urgentemente por um herdeiro, ele estava morrendo. Zhao Feng. O fragmento da alma do Sagrado Roxo falou, a perda de poder está deixando o espaço das ruínas instável e, cada vez mais, brechas e falhas aparecem. Yu Fei e eu não temos tempo para isso, por isso precisamos de sua ajuda. Zhao Feng finalmente conheceu sua tarefa. Simplificando, ele era um mordomo convidado pelo fragmento da alma do Sagrado Roxo para cuidar da situação dentro das ruínas. Essas falhas e brechas agravaram ainda mais a instabilidade do espaço de domínio da herança. Além do que, elas poderiam até se tornar um ponto de ruptura para as 3 facções 2 estrelas. É claro que, como recompensa, a maioria dos recursos nas ruínas pode ser usada por você. O fragmento da alma do Sagrado Roxo sorriu fracamente. Sem problemas. Zhao Feng concordou diretamente. Ele só precisava ser um mordomo das ruínas, então poderia desfrutar de um incomparável ambiente superior de cultivo e de uma enorme quantia de recursos preciosos em troca. Além do mais, de qualquer maneira, ele e Yu Fei eram amigos de infância. Claro, essa também foi uma das razões pelas quais o fragmento da alma do Sagrado Roxo escolheu acreditar em Zhao Feng. Meu Deus, uma torta caindo do céu. Dentro do talão de conta, os olhos do líder de templo esqueleto quase saltaram para fora. Não é de admirar que Zhao Feng não estivesse muito preocupado com falta de materiais necessários para seu plano do exército dos 100 cadáveres. Ele tinha as ruínas do Sagrado Roxo como suporte. Uma hora depois, Zhao Feng compreendeu a situação dentro das ruínas. A fim de minimizar o consumo de energia, o fragmento da alma do Sagrado Roxo realocou o Salão do Tesouro do Sagrado Roxo mais uma vez para o núcleo central do domínio da herança. Shua. A figura de Zhao Feng apareceu novamente ao lado da árvore ao gigante, e o palácio desapareceu. Uma torta caindo do céu. Como pode haver algo como almoço grátis neste mundo? Zhao Feng estava calmo. Embora parecesse que o fragmento da alma do Sagrado Roxo o escolher era semelhante a ser agraciado pelos céus, o perigo envolvido não era exatamente pequeno. Uma vez que os especialistas das 3 facções 2 estrelas adentrassem as ruínas, era Zhao Feng quem estaria na linha de frente. De acordo com o fragmento da alma Sagrado Roxo, há quase 100 falhas e brechas por todo o espaço das ruínas, mas apenas 2 ou 3 deles são os mais importantes. Um mapa marcado com as falhas surgiu na mente de Zhao Feng. A maioria desses lugares eram falhas e poderiam representar perigos ou caos. Há quase 100 falhas. Pensando até aqui, Zhao Feng começou a sentir sua cabeça doer. Muitas dessas falhas e brechas envolviam alguns mistérios extremamente profundos, até mesmo envolvia princípios de criação de matrizes da lei do espaço. Felizmente, sobre o método de reparo, ele foi fornecido pelo fragmento da alma do Sagrado Roxo, então Zhao Feng não precisou se preocupar tanto com isso. Seu foco principal era lidar com as 3 maiores falhas, quais apresentavam um risco maior e podia até ser usadas como ponto de ataque das 3 grandes facções.
Um deles estava bem neste misterioso desfiladeiro e era onde a árvore ao gigante se encontrava. Humano, vamos trabalhar juntos novamente tão cedo. A árvore ao gigante riu. Zhao Feng sorriu e começou a consertar as falhas nesta área. Falhas e brechas referência a um defeito no espaço em uma determinada área, como uma fratura no osso, qual pode dificultar ou até mesmo interromper o suprimento de yuan qi dos céus e da terra. Se não fossem reparados a tempo, elas continuariam a se expandir e afetariam a operação de todo o espaço. Em termos simples, era como o corpo humano que estava doente ou tinha lesões ocultas, qual precisava ser tratado. O método de reparo fornecido pelo fragmento da alma do sagrado roxo era principalmente minerar pedras de cristal primordial para fornecer o yuan qi dos céus e da terra de forma externa. Que também inclui matrizes de recolhimento, de reparação, quais são usados para reparar, abastecer e normalizar o fluxo do yuan qi. Há até mesmo áreas especiais onde Zhao Feng precisa convocar e guiar pessoalmente o yuan qi. No primeiro dia, Zhao Feng já estava morto de cansaço. Enquanto operava as matrizes de reparo, ele também precisava minerar pedras de cristal primordial ou outros materiais específicos. E esse era apenas a parte mais simples. Todos vocês, saiam. Zhao Feng acenou com a mão e convocou o líder de templo esqueleto, os 2 cadáveres venenosos prata escuro e os 7 cadáveres amaldiçoados. Mestre, você. O líder da divisão esquelética ficou intrigado. A partir de hoje, você me ajudará a reparar as falhas da dimensão das ruínas, incluindo mineração e construção de matrizes. Zhao Feng ordenou. Ele decidiu usar esses poderosos cadáveres zumbis como mão de obra, mas eles só podiam completar tarefas simples. Zhao Feng, você quer que eu, um líder de Templo da Lua Escarlate, seja um minerador? Você não precisa de mim para ajudar a completar o plano do exército dos 100 cadáveres. O líder de templo reclamou. Seu foco ainda está no refinamento dos cadáveres amaldiçoados, mas há algumas coisas que precisam de seu comando. Zhao Feng disse. O líder de templo esqueleto era bastante experiente e proficiente em métodos de matrizes. Com sua força no reino núcleo da origem, sua capacidade de gerenciamento não seria pior do que a de Zhao Feng. Desta vez você não vai ser preguiçoso. Zhao Feng então pegou um gato cinza prateado que estava dormindo. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou com as patas em protesto. Ele estava extremamente relutante em ter que trabalhar. Errado, você será apenas o supervisor. Zhao Feng agarrou o pequeno gato ladrão e voou em torno das ruínas do Sagrado Roxo. Meio-dia depois, Zhao Feng e o pequeno gato ladrão retornaram, com uma nuvem de poeira atrás deles. Ao ver isso, o líder de templo pulou de susto. Atrás de Zhao Feng havia uma horda de bestas Yao, dezenas de pequenas e grandes bestas, todas no reino espiritual verdadeiro. Essas bestas consistiam de macacos, pangolins, elefantes gigantes. O menor deles era do tamanho de um ser humano, enquanto os maiores eram do tamanho de uma pequena montanha. Todas essas bestas Yao eram controladas por Zhao Feng. Sou. Logo em seguida, dezenas de bestas Yao do tipo primata chegaram às minas e começaram a minerar os diversos cristais. Os pangolins ficaram responsáveis pela abertura de canais subterrâneos. E os elefantes gigante ficaram encarregados de abrir caminhos. A besta mais forte entre eles era um elefante gigante dourado de uns 42 a 45 metros de comprimento, com o nível de cultivo no ápice do recorde verdadeiro. Mesmo um cultivador normal do meio passo do reino núcleo da origem não conseguiria romper sua defesa. Bom!
Sob o controle de Zhao Feng, o elefante gigante dourado colidiu contra uma parede montanhosa. Você é um domador de bestas. O líder de templo esqueleto ficou atordoado. Somente mestres domadores de bestas poderiam controlar um grande número de bestas e, ao mesmo tempo, comandar muitos animais espirituais para completar várias tarefas. Esse Zhao Feng é realmente esperto. Controlando inúmeras bestas e as usando como mão de obra. O fragmento da alma do sagrado roxo não pôde deixar de se surpreender.